Boa noite, queridos irmãos, e sejam bem-vindos a essa casa de oração. Se sintam acolhidos e abraçados por nosso Mestre Jesus. Hoje eu trouxe para nossa reflexão capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sedes Perfeitos. Mais especificamente, vou falar de como agir no ambiente de trabalho. Peço licença para ler um pequeno trecho do Evangelho que fala do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição em que se ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. A profissão, qualquer que seja, é sempre um instrumento, uma ferramenta de trabalho que o indivíduo tem em mãos. Ele pode ser um fator tanto de elevação quanto de queda espiritual. Muitos acham erroneamente que o fato de uma pessoa estar exercendo o que se convencionou de chamar de profissão humilde já lhe garante condições de adquirir os tesouros espirituais. Nada disso. Pode a pessoa exercer a mais pesada das profissões, mas se ela não exercer com o coração aberto e revoltada, brigando, com mau humor, ela não vai acrescentar nada na sua evolução e simplesmente vai causar um atraso até na sua evolução espiritual. Fala-se muito do chamado sacerdócio, que é a profissão de médico. Por que não o sacerdócio da profissão de lixeiro, de pedreiro, de advogado? Tudo pode ser sacerdócio, se o indivíduo que exerce fizer dela um sacerdócio, um verdadeiro mandato de Deus. Não é a profissão que vai dignificar o indivíduo, mas esse é que deve dignificar a profissão. Vemos o nosso querido Chico Xavier, ele trabalhava numa repartição pública e fazia o melhor na repartição pública. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas falam funcionário público num tom pejorativo, mas o grande Chico, quando foi um funcionário, ele exerceu como um verdadeiro mandato. Todos somos credores da profissão que abraçamos. Ela é um instrumento neutro em nossas mãos, mas é sempre um instrumento ao qual devemos gratidão. Supõe a enxada, Ela é um instrumento neutro. A gente vai fazer dela um bom ou mau instrumento. Se a gente usá-la para ajudar na lavoura, no jardim, ela vai ser um instrumento excelente. Mas se nós usarmos para ferir ou matar, ela vai ser um mau instrumento. Então a enxada em si, ela, de maneira geral, as pessoas falam, é um bom instrumento, mas depende de como ela é empregada. Porque ela sempre vai ser uma enxada. E aí não podemos falar que ela é um sacerdócio, um mandato de Deus, porque depende do uso que nós vamos fazer dela, Se a gente fizer ela florescer a lavoura, o jardim, aí sim, Mas se for aquele outro uso que eu falei, não, Quando falamos sacerdote à mente, vê a figura de verdadeiros homens que fizeram da sua profissão um verdadeiro sacerdócio, Muitas vezes se passaram anônimos, Mas que fizeram grandiosidade no seu trabalho em Cristo.
Lembramos da figura de um médico do interior, já falecido, o Dr. Eduardo Pirajá da Silva. Ele veio da Bahia para uma cidade humilde de São Paulo, que é Ribeirão Bonito. E lá ele exerceu um verdadeiro sacerdócio. Ele serviu, na época que o médico do interior, ele era enfermeiro também, psicólogo, conselheiro, adivinho e compadre. Adivinho, porque muitas vezes, né, a pessoa não tinha os exames, né, não podia pedir exames laboratoriais para fazer um diagnóstico. Então ele tinha que adivinhar o diagnóstico. E compadre, porque muitas pessoas eram pobres e chamavam ele para ser padrinho ou compadre, né, para poder ter a criança pelo menos ter uma roupinha bonita no batizado, né? Mas ele exercia com as melhores das intenções, né? Ele era mais doação na época do que recebimento, né? Porque muitas vezes as pessoas não tinham condições de pagar e falavam, ó, Deus paga, né? E muitas vezes ele tinha que acompanhar essas pessoas, né? E que já não tinham nem dinheiro para pagar, né? E ele tinha que ir lá, vinha, muitas vezes eles moravam em sítios, em lugares de difícil acesso, então ele tinha que pegar um chamado um carro, né? Chamado pé de bode, né? Que era ele tinha as alavancas em formato de pé, né? E era um carro que se atolava, então lá vinha ele com o carrinho dele, né? Então ele acabou morrendo muito pobre, né? Mas pobre financeiramente, né? Mas foi um sacerdote da medicina, né? Um sacerdote riquíssimo de amor e de dedicação, né? E agora a gente vai falar desse tema que trata do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, né, que Kardec codificou, que na verdade pegou as instruções dos espíritos superiores e colocou lá, né, com base em perguntas e respostas, né? E isso trouxe uma grande evolução, um grande entendimento na época, né? E desse livro, os complementos surgiram nos outros livros de Kardec. Então ele é a base, né, da doutrina dos espíritos, né, do espiritismo, né, e tem como base espíritos de ordem superior que trouxeram essa evolução, esse entendimento para nós, né? Então eu vou ler mais uns trechinhos e peço licença. A necessidade do trabalho é lei da natureza. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, muitas vezes, como chamamos trabalho voluntário, é uma ocupação útil, então não é trabalho. Então, a gente se dedicar algumas horas para ajudar o próximo, né? Muitas vezes através de uma palavra, um conforto, um entendimento, um sorriso, isso a gente já está exercendo o nosso trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, da natureza da terra que a gente vive. É expiação, ou seja, punição por nossas faltas passadas, e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, nós continuaríamos na infância da inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Ao que é fraco do corpo, Deus outorgou a inteligência, como uma outra forma de trabalho. Ele vai usar a inteligência para trabalhar, uns trabalhos braçais e outros que envolvem inteligência, para ajudar com essa limitação, mas é sempre um trabalho. Qual o limite do trabalho? Né? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre ao homem. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Então, no começo a gente falou de um trechinho, né, que fala das obrigações do homem de bem, né, de tratar bem o seu funcionário, né? Então aqui ele vai perguntar qual é a consequência disso, de não tratar. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, por quando assim fazendo vai contra a lei de Deus.
a lei do amor, a lei da fraternidade, de que a gente deve se colocar no lugar dele. A gente gostaria que agisse assim conosco, se nós tivéssemos as condições dos nossos subalternos, né? Como gostaríamos que ele agisse, né? Como gostaríamos que o nosso chefe agisse conosco. Então, assim que a gente deve agir com aqueles que estão numa condição inferior, mas que em um outro momento podem ter uma condição superior, né? Como eles agiriam conforme o que a gente está agindo. A cada momento, Deus concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem, que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Já se disse que o trabalho é uma das mais extraordinárias e eficazes formas de oração. Desculpa. Percebemos nas lutas e nossas vivências diárias. Os benefícios do trabalho não são apenas de ordem física, para manter o corpo saudável, mas igualmente é importante, equivalente a maior de ordem espiritual, psíquica, intelectual, moral. Eu tive um episódio, eu passei por uma crise forte de depressão. E os remédios, o médico, é óbvio, né? Mas o trabalho também me ajudou a regularizar, né? A ficar melhor, né? Muitas vezes eu tinha uma ideia fixa e quando eu estava trabalhando eu me distraía da ideia, né? E conseguia me desligar e ter uns momentos de paz. Então o trabalho ele propicia isso, né? Porque você se desliga daqueles sentimentos negativos, daquelas coisas, né? Então ele é um antídoto eficaz muitas vezes para dores da alma, né? Através do trabalho, seja ele humilde ou de importância, né? Isso segundo os padrões do mundo, né? Ele é sempre um recurso do Pai para dignificar o homem, para elevar o homem. Assegura nossa própria sobrevivência, para que a gente não dependa dos outros, à exceção daqueles casos, né, de invalidez ou de velhice desamparada. Com o trabalho, provê o homem suas necessidades, no que diz respeito ao alimento e ao vestuário, à instrução e ao bem-estar. Com ele, afirma-se o indivíduo por alimento digno e honrado. Sob o ponto de vista intelectual, o trabalho estimula a aquisição de valores culturais e morais na esfera do aprendizado escolar ou acadêmico, bem como a obtenção de atributos morais que incorporam ao ser humano virtudes cristãs que o levarão à glória do aperfeiçoamento e da sua evolução. Com a convivência com outros seres humanos, né, nós aprendemos a ser solidários, nós aprendemos a ser pessoas melhores. Muitas vezes a gente no trabalho tem que lidar com situações difíceis, né? Sejam de nossos colegas, sejam de clientes, né? E com isso a gente melhora espiritualmente, né? A partir do momento que a gente ajuda eles para ser ajudados, né? Somos na Terra, né? É um binômio, né? A alma, que é o espírito, no corpo, e o corpo, né? Nos impelido para a luta, para o progresso e para a evolução. E os espíritos falaram a Kardec, né, que é o codificador, que escreveu o espiritismo, né, acentua sabiamente que o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Muitas vezes a gente, no sono, a gente está trabalhando, a gente vai pedir para ser útil, né? E vai para algum lugar, para exercer algum tipo de ajuda para aqueles que necessitam, né? Então, por isso é importante também a gente fazer nas nossas preces um pedido para ser útil, né? O patrão será mais cauteloso na condução dos seus empregados, eis que pouco a pouco conscientizar-se da sua responsabilidade que marcará o destino segundo os princípios de causa e efeito. Ou seja, ele sabe que se ele fizer alguma coisa ruim com os empregados, né, ele vai ter que sofrer as consequências dessa atitude que ele fez, né? E muitas vezes a gente, na condição de empregado, se também não obedecer o patrão, não cumprir, a gente pode até estar descontente com o nosso emprego, mas a gente deve exercer da melhor maneira possível. Só assim Deus vai nos dar uma coisa melhor, se a gente souber agir de uma maneira correta. Não depende dos outros, depende de nós mesmos, né?
quando Kardec interpretou os espíritos a respeito do limite do trabalho, né, tinha uma pergunta que a gente falou isso, foram eles incisivos, fortes na resposta, em perfeita harmonia com as leis evangélicas, o limite das suas forças. Trabalhar, por conseguinte, não é absoluto, não é rotineira execução de trabalhos manuais ou intelectuais, condicionados a determinado número de horas, especificadas no relógio do ponto. Vai muito além. Ele é uma forma importante da gente evoluir e crescer profissionalmente e espiritualmente. É darmos algo em nós em favor dos outros, em forma de solidariedade e criação. Porque o trabalho que não cria, não nos renova, e ele faz com que a gente fique no nosso isolamento egoísta. A solidariedade no trabalho, entre outros fatores maravilhosos, a embelezar a vida é troca de experiências culturais, morais e intelectuais. A gente troca experiências na nossa convivência diária com os nossos colegas de trabalho. E isso é importante para o nosso crescimento, né? E a solidariedade é tudo. É uma doação dos nossos tesouros espirituais para não sofrer jamais a destruição da ação do tempo. Quem trabalha visando a solidariedade ajuda e acaba sendo ajudado. Constrói preciosas amizades, não só na terra, mas também no plano espiritual, onde encontramos muitas vezes muitas pessoas que a gente conviveu na terra. Então, se a gente foi solidário com elas, elas vão estar gratas com a gente. A gente gerou discórdias, desentendimentos, brigas, essas brigas vão continuar. Não é porque a gente morreu, desencarnou, que isso vai sumir, né? Quem duvidar da importância da solidariedade, uma das peças do tripé de Kardec, que é solidariedade, tolerância e fraternidade, experimente viver solitário e verá as consequências dessa vida solitária, né? Esses amargos frutos do nosso isolamento, porque o isolamento não vai permitir que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente apare as nossas limitações, né? A gente vai saber se a gente está agindo errado, a gente não convive com os outros, não vê as atitudes dos outros, né? Felicidade sozinha será de certo egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a nossa felicidade, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna aos nossos corações, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. E isso foi Emmanuel, né, o mentor, o anjo amigo de Chico, que falou. Então a felicidade, quando a gente divide, ela se aumenta, né? E se a gente guarda para nós, ela vai diminuindo. Com o trabalho, exaltamos a solidariedade e acendemos uma luz de uma outra coisa muito importante, a tolerância, a aceitação do outro com seus erros, né, com seus defeitos, com as suas limitações, porque todos nós temos os nossos defeitos, as limitações, né? Quando a tolerância marca a sua luminosa presença no trabalho, o instrumento de fraternidade, a solidariedade se afirma substancial e exuberantemente em sua multiforme expressão de nobreza. O trabalho aglutina, revela, dinamiza, explode potencialidades internas, ou lhe permite que a gente evolua, que trabalhe, que conviva com os outros e com isso que cresça. A solidariedade cria recursos para o rendimento e para a produção. Com a tolerância, a paz, sossego, entendimento, perdão, cristianismo, porque tolerância é amor, com o inicial A bem maiúsculo. Através da tolerância, respeitamos os outros, a crença dos outros, a realidade íntima dos outros, de cada companheiro de jornada. Com ela glorificamos em todo o seu justo esplendor o culto à liberdade do pensamento e da expressão daqueles que no campo da filosofia e da religião, da liberdade e da arte, viajam conosco em rumo à luz. Entendemos nossos irmãos de caminhada quando precisamos e desejamos, nos entendo ele dentro do princípio e cada um recebe a verdade que pode reter. O não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, ensinamentos do Mestre Jesus,
falam da questão da tolerância. A compreensão das fraquezas dos outros, dos erros, geralmente iguais aos nossos, é recurso vital para que o progresso se faça na vida de todos, sem cobranças, nem exigências, nem positivos que não sejam da própria consciência, despertando para a luz e do nosso coração acordando para o amor. E só, o trabalho, ele traz esse tipo de possibilidade de crescimento espiritual, da tolerância, da solidariedade. O homem tem que progredir junto com outros. Isolado, isso acaba ele não progredindo, ele não percebe suas limitações, não percebe seus erros. A espiritualidade também não favorece o isolamento, porque você está fugindo da luta, está sendo egoísta. Não vou discutir com aquela pessoa, não vou, quer dizer, a gente perde uma oportunidade de se entender com aquela pessoa. E em vida é muito mais fácil que depois que nós morremos. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir o grau de aproveitamento. Muita paz, amor e luz, boa semana a todos e que Jesus os acompanhe hoje e sempre. Vamos finalizando uma prece para a nossa reflexão, que é o final da oração para não incomodar, de André Luiz. E ajuda-me, Senhor, a viver na obediência dos meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo para não incomodar ninguém. Para não incomodar ninguém, me desculpe. Que assim seja e que Jesus os acompanhe e os abençoe na próxima semana.